ela vai falando diretamente aos sacerdotes, né? E os sacerdotes que estão cada vez mais, né, ao lado, né, de viver uma vida em dignidade, de viver uma semelhança a Jesus Cristo. Por isso que Nossa Senhora chama os sacerdotes de filhos prediletos, porque através deles é que a gente recebe Jesus Cristo Eucarístico, é porque a Santa Missa é realizada, mas também ela vai mostrando um amor grandioso por cada um de nós leigos e leigas. Porque Nossa Senhora ela coloca para nós essa salvação para toda a humanidade. E ela vai colocando aqui um fato que ocorreu, esse acidente de ontem à tarde, que ela vai mostrando, vai estar no ano exatamente de 93 e algo que vai estar exatamente já no mês de novembro. Fatos que aconteceu ainda quando o Papa era Paulo VI. Então, por isso, aquela capa de João 23 e Paulo VI. Porque tem tudo a ver com o Concílio Vaticano II. Nossa Senhora ela vai mostrando que o próprio demônio, o diabo, ele odeia os padres e os papas. Porque os papas, eles são verdadeiros, né, testemunha de Cristo e que vive, né, ali a igreja e que está disposto a se doar pela igreja. Muitas vezes, muitos canais, muitas pessoas desacreditam na pessoa do Papa, mas o Papa é sucessor de Pedro e dentro da igreja de Cristo não sairá anticristo na pessoa do Papa, porque não seria então a pedra angular, não seria a pedra que construiu a igreja e compõe toda a igreja. Essa pedra angular é o próprio Jesus. E esse próprio Jesus e essa própria pedra, essa rocha, que nós temos a nossa fé nele. E se ele constituiu Pedro sobre a fé de Pedro, então nós precisamos também modificar os nossos pensamentos, os nossos corações e viver uma vida firme nesta palavra. Se a gente voltar um pouquinho, a gente vai ver que nesse tempo, em novembro do ano de 73, a igreja começou a esvaziar. Exatamente naquelas pessoas que adoravam o Senhor, aquelas pessoas que iam à Santa Missa todos os domingos, todas as semanas. Eles começaram a esvaziar, começaram a não ir mais. Eles começaram então a buscar, né, viver algo fora da igreja, acontecimentos que ali trazia o mundo, que o mundo então ali trazia, que era o que aconteceu no ano 60, né? A rebelião do ano 60, que foi então em busca de uma falsa liberdade que o jovem tantos queria, né? E então houve essa contaminação naquelas pessoas dentro da igreja que vivia na adoração do Senhor, que vivia em busca da salvação. E então a igreja se preocupou, o Papa Paulo VI se preocupou, porque quem poderia salvar agora a igreja? Se aqueles próprios fiéis, se aqueles adoradores não mais adoravam o Senhor, não mais buscavam o Senhor. Então se tornou uma minoria.
uma minoria que essa minoria a gente pode ver que aconteceu também com aquele povo que saiu do Egito e também começou a fazer algo que começou a diminuir, reduziu muitos e muitos. E aí a gente vai vendo, essa redução aconteceu nesse momento, neste ano. Então o Papa Paulo VI se preocupa e se faz uma repercussão tão grande e uma preocupação de esse pouco, esse resto, deveria salvar a muitos. Então, houve conventos vazios de freiras, as freiras abandonou os conventos. Houve esvaziamento total também dos seminários. Foi uma grande reviravolta na igreja e que Nossa Senhora chama de acidente de ontem à tarde. Esse acontecimento tá para que nós possamos viver tudo isso. E se a gente for buscar as causas de tudo isso, né, é porque o próprio maligno, ele agora está incendiando de dentro para fora, ele quer acabar com a igreja de Cristo de dentro para fora. E aí a gente já tinha padres, bispos, que estavam então revoltados com tudo isso, porque aconteceu ali o Vaticano II, né? E aí então muitas coisas foram assim de uma maneira trazendo contendas, mais contendas, trazendo divisões, mais divisões. Houve grande, eu posso dizer assim, vitória do demônio. Mas a igreja sobreviveu. A igreja, sobre a direção do Papa Paulo VI, se refez, se reergueu novamente. Porque tudo isso, Nossa Senhora se colocou, né, como mãe. Ela se colocou como aqueles sacerdotes que ali aderiam, se uniam ao Papa, e então, quando o Papa fez uma homilia, né, pode aqui, eu deveria ter trazido a homilia, mas não para poder ficar, ia ficar muito longo, então foi melhor não. Mas assim, ele fez uma homilia que começou a buscar verdadeiramente aqueles padres a voltar para a igreja. Ele começou então a se colocar como uma igreja ferida, como uma igreja restituída, que não era uma igreja de fazer, né? Eu creio que ele buscou a palavra que a gente leu hoje, ou a carta de Pedro. E nesse momento que o Papa, ele busca não fazer, não pagar o mal com o mal. Ele busca unir a esses sacerdotes. Ele busca fazer com que esses sacerdotes, ele se refaz, né, da sua palavra. E olha só essa palavra aqui no versículo 10. Com efeito, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie sua língua do mal e seus lábios de palavras enganadoras. Então, ele trouxe muito dessa palavra para aqueles padres do momento, para que então eles pudessem, tivessem uma união forte, fortalecida, para que então a igreja renovasse a sua fé. E assim a igreja anda hoje dessa forma. Houve grande, né, ali momento da igreja com o Papa João Paulo II, e agora há uma grande divisão novamente com o Papa Francisco, mas Nossa Senhora vai colocando diante da igreja, diante de que a gente precisa estar sempre unido.
Não adianta dizer que a igreja se não unir ao Santo Padre, o Papa, porque aí nós estamos tirando da palavra de Deus. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E se a gente vê todas as trajetórias de papas, a gente vai ver que essa pedra, ela é realmente a pedra de Cristo, a pedra angular, o próprio Cristo, a nossa fé, a fé firme da igreja. Essa não será abalada, essa o diabo não conseguirá tirar de cada um de nós. Então nós, poucos, vai ter que agora estar diante de Cristo para salvar toda a humanidade. Vamos então agora, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado, e salve Maria Santíssima, salve, salve. Vamos fazer agora a nossa consagração a Nossa Senhora e agradecendo a ela por esse momento, por refazer novamente esse cenáculo, e vamos juntos, né, viver firme nessa palavra de fazer sempre o bem e ler novamente, né? Buscar novamente a palavra firme em nosso Senhor e nosso Deus. Ver isso como um incentivo de que a igreja precisa, de que é os passos firmes que precisamos dar. Vamos agora